Como perder gordura sem perder massa muscular, ou até como perder gordura ganhando massa muscular. Esse é o sonho, né, de qualquer pessoa que começa a preocupar um pouco mais com o corpo, com a saúde. Quer perder aquela gordurinha que incomoda, mas obviamente não quer perder músculo, né? Porque músculo é saúde. Músculo é o nosso metabolismo, músculo é o nosso motor, é ele que queima a energia, né? Muito mais energia do que qualquer outra molécula do nosso corpo. Então, perder músculo é baixar o metabolismo, é piorar nossa longevidade, está associado com um monte de problemas de saúde lá na frente. Então, perder músculo não é bom, mas perder gordura, sim, é muito positivo. Então, como fazer isso? Fica comigo até o final do vídeo para você entender quais são as estratégias para você perder o que você deseja, gordura, e não perder o que você quer manter ou aumentar, que é a sua massa muscular. Então, primeiro de tudo, você deve entender que massa muscular, né, músculos, tem a ver com o estímulo que você recebe e a sua alimentação. Então, vamos falar aqui primeiro dos estímulos que você recebe. É importantíssimo para você não entrar num processo de sarcopenia que começa a aparecer depois dos 30 anos de idade e vai até o resto da vida, que é perda de massa muscular ao longo dos anos, né? Nosso processo de envelhecimento. Como interromper isso? A gente precisa fazer treino de força, né? Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre tipos de adaptação, né? Dependendo do número de repetições, como o nosso corpo adapta, adaptação morfológica, adaptação neural, adaptação metabólica, mas é importante que você mantenha ali o máximo possível, né, a adaptação morfológica, que é a adaptação que a gente chama de hipertrofia, que é o máximo de fibras musculares possível, né, você manter ali sua força, você manter volume de músculo é muito importante. E para manter isso, você precisa fazer treino de força com carga externa, colocar peso lá na barra do agachamento, colocar peso no supino, retirar um peso do chão lá no deadlift, né, ou no levantamento terra. Então é importante que você faça essas tarefas com carga externa. Essa carga externa, ela promove uma adaptação na nossa musculatura e faz com que você consiga ganhar músculo, que é muito positivo, ou dependendo da sua idade, do seu estágio, frear o máximo possível essa curva de sarcopenia, mantendo ela ali estável ao longo da vida, e só lá pelos 60 anos ela começa a ter uma queda, mas muito menos inclinada do que quem não faz atividade física. Então, para frear a sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo da vida, você tem que realizar treino de força. E aí, crossfit, levantamento de peso olímpico, musculação, qualquer coisa que utilize carga externa. Então é importantíssimo frisar isso, que você precisa fazer treino de força, porque senão você vai perder músculo. Ah, vou fazer uma dieta sem fazer academia, vai perder músculo. Ah, vou fazer uma restrição calórica aqui sem fazer treino de força, vai perder músculo. Ah, vou tomar algum medicamento aqui que tira a saciedade, né? Que tira a fome, que dá saciedade, ele vai fazer você perder músculo. Então, tudo que você fizer aí, né, de estratégia nutricional ou de medicamento que não incluir atividade física, né, na academia, vai fazer você perder músculo também. E isso é muito negativo. A maioria das pessoas aí que tentam, né, as dietas de restrição calórica sem fazer academia, perdem músculos. Depois de um tempo, ela abandona a dieta, porque ela não consegue ficar pesando ali os alimentos, né, ela não mudou muito o estilo de vida dela, ela ficou só contando caloria, ela volta a comer os alimentos todos, só que como ela perdeu músculo, o metabolismo dela tá mais lento. Então ela volta pro peso anterior ou até passa aquele peso anterior. Então, faça treino de força, se matricule numa academia, é o melhor que você vai poder fazer para a sua saúde. Segundo ponto, qual tipo de alimento comer para poder ajudar a manter massa muscular? A ingestão de proteína é importantíssima para você conseguir manter esse nível de músculo aí o mais longe possível, né? E comer proteína mesmo. Quando eu falo comer proteína, 2,5 a 3 gramas de proteína por quilo, né? Então, é comer bastante, né? Você pesa, vamos pegar uma pessoa aí de 100 quilos, arredondar os cálculos, 100 quilos, ela comer aí 250, 300 gramas de proteína. Pensando que 100 gramas, às vezes de um bife, né? De boi, por exemplo, tem 30, 40 gramas de proteína, pensa só que ela vai ter que comer ali, quanto que ela vai ter que comer de carne. Então, é comer muita carne, muito peixe, muitos ovos, muitas vísceras, são as proteínas aí de altíssima qualidade, nosso corpo consegue absorver, nosso corpo ele consegue quebrar esse, né, e retirar esses aminoácidos aí dessas proteínas e utilizar no nosso organismo. As proteínas vegetais, né, que muitas pessoas me perguntam, mas grão de bico tem muita proteína, feijão tem proteína. As proteínas vegetais, né, igual ervilha, feijão, soja, elas têm uma baixa biodisponibilidade. Então o nosso corpo ele não consegue absorver muita dessa proteína e o nosso corpo você vai precisar de um volume muito grande, você vai precisar de quilos de grão de bico para conseguir a quantidade de proteína que um pedaço de bife tem. Então não faz muito sentido você tentar conseguir essa proteína com os vegetais, né? Com as carnes, né? Com os ovos já é muito difícil, colocando ainda os vegetais é mais difícil ainda. Por isso a suplementação de uma proteína em pó, né? Como o whey protein, faz muito sentido para a maioria das pessoas, porque ela facilita essa quantidade de proteína. Ela facilita com que você atinja ali
200, 250, 300 gramas de proteína de uma forma mais fácil. Por quê? Porque você está tomando um pó que você coloca na água e em alguns segundos ali você tomou 30 ou 2 doses, né, 60 gramas de proteína. Isso ajuda muito a bater sua meta de proteína. Então, se você estiver fazendo uma alimentação, direcionando sua alimentação para uma alimentação saudável, a alimentação saudável ela te deixa com uma saciedade muito mais rápida, né? Então você vai ficar mais saciado mais rápido, porque tem muitas fibras, porque tem mais mastigação. Então vai fazer com que você consuma às vezes até menos calorias, porque não vão ser alimentos ultraprocessados, não vão ser alimentos cheios de farinha, de açúcar. Então você provavelmente vai estar com uma dieta ali com menos calorias do que você gasta, porque você está fazendo atividade física, você está comendo um volume grande de comida, mas sem ser muito alto em calorias, porque são alimentos de verdade, né? Vegetais, frutas, carnes, peixes, ovos. Mas como é uma alimentação rica em proteína, vai fazer com que você mantenha a sua massa muscular e vai perdendo gordura, né? A grande mágica aí, você tá com uma alimentação que faz com que você perca aquela gordura em excesso. Por quê? Porque aquilo ali que você está comendo, que são alimentos ultraprocessados, alimentos cheios de farinha e de açúcar, eles estimulam o nosso corpo a produzir insulina. E a insulina estimula o nosso corpo a armazenar gordura. Então essa gordura começa com esse armazenamento de gordura aí subcutânea, que é a gordura que você sente aí na sua pele, passa depois para a gordura visceral e gordura no fígado, né? Então o terror aí do seu metabolismo é esse tipo de armazenamento de gorduras, né? Que começa subcutânea, depois vai para os seus órgãos. Então, quando você começa a comer alimentos que não dão esse estímulo de insulina no seu corpo, você já não tem o estímulo de armazenamento de gordura. Como você não tem esse estímulo de armazenamento de gordura, você consegue perder gordura. Se você fazer na atividade física, você consegue manter sua massa muscular. Mais ou menos ali a quantidade de calorias que você come, pode ser que esteja até um pouco acima, um pouco abaixo, mas isso não tem como afirmar. Por quê? Porque uma caloria ingerida não é uma caloria, não é igual uma caloria gasta. Você comer ali 100 gramas de brócolis, tem um monte de fibra que o seu corpo não consegue absorver, fica para as bactérias do intestino. É muito diferente de 100 gramas, por exemplo, de açúcar, né, ou de farinha, que é altamente inflamável, dá pico de insulina, seu corpo metaboliza isso no fígado e você absorve ali quase todo aquele açúcar, né, principalmente tipo líquido, por exemplo, num refrigerante ou num suco de caixinha. É completamente diferente quando você come 100 calorias de um bife, que você tem que quebrar todo aquele aminoácido, quase que incinerar mesmo para poder conseguir absorver os aminoácidos e toda a energia daquele bife, de quando você come, como eu disse, 100 calorias de açúcar ou de farinha. 100 calorias de ômega 3, por exemplo, você comer ali peixe ou tomar óleo de peixe, importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, e aí vai fazer com que seu corpo já pega aquilo ali, já manda direto para o cérebro, manda direto para o coração, sintetizar hormônio, e completamente diferente de você comer uma margarina, que é altamente inflamatória, que aquilo ali gruda nos seus vasos, e seu corpo nem sabe o que fazer com aquilo ali. 100 calorias de um alimento não é igual ao do outro. Então por isso que não vale a pena falar assim, então uma dieta com 2.500 calorias, e se eu gastar 3.000 calorias, então eu vou perder gordura e ganhar músculo. Não, eu quero que você pense que você não deve dar um estímulo de insulina para o seu corpo, ou seja, não comer alimentos que vão estimular, basicamente alimentos que têm açúcar adicionado, alimentos que têm farinha, que fazem com que você dê esse pico de insulina. Você comer bastante proteína, de preferência proteína de origem animal, carne, peixes, ovos e vísceras, e manter seu treino de força. Esse é o segredo do sucesso para um corpo saudável, com o metabolismo funcionando bem, mantendo sua massa muscular ou até aumentando a quantidade de músculo que você tem no seu organismo e diminuindo a quantidade de gordura corporal. E obviamente para isso tudo dar certo, né, eu falo muito do sono aqui. É importantíssimo que você durma bem, porque durante o sono, além da gente regular hormônios, né, como hormônios da tireoide e o próprio hormônio do crescimento, o GH, a gente repara tecidos, né? Então a gente repara o nosso tecido muscular do estímulo do treino, a gente descansa a nossa musculatura, então a gente descansa nossos vasos sanguíneos, né? Então regenera alguns vasos também, cria novos vasos, né, e novas irrigações para a musculatura que você treinou. Então dormir é muito importante para que você consiga executar o seu treino bem no dia seguinte, consiga ter progressão de carga no treino no dia seguinte, né? Consiga fazer boas escolhas alimentares no dia seguinte. Então o sono é imprescindível para poder fazer dar certo, né? Tanto seu metabolismo funcionar bem, quanto regenerar seus tecidos aí para a sua sessão de treino continuar rendendo bem. E eu quero que você comente aqui embaixo, né, qual a proteína que você tem ingerido, se você tem conseguido bater as metas aí de proteína, se você toma whey, não toma whey protein. Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem a importância de não dar pico de insulina para conseguir ter o objetivo de perder gordura e aumentar a massa muscular, ou pelo menos manter a massa muscular. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre qual o melhor horário para você treinar. Te espero lá.